terminamos aquela parte de cálculo vetorial, né? Agora vamos nos adentrar ao estudo da geometria analítica clássica, né? Obviamente utilizando ferramentas que já estudamos, são os vetores, tá? Em alguns momentos ela fica imune, né, do cálculo vetorial, mas em alguns momentos, né, o cálculo vetorial ele vai ser muito útil, né, para compreender os conceitos, né, e as equações que nós vamos estudar, né, e utilizar o vetor para poder fazer as interpretações de uma maneira mais tranquila, mais amigável, digamos assim, né, para que vocês possam fazer todos os problemas de uma forma mais limpa, digamos assim. Ok, né? E o que nós começamos? Quais são as coisas que nós vamos estudar? Né? Nós temos equações do primeiro grau, né? E temos equações do segundo grau, né? As equações do primeiro grau, elas vão determinar figuras lineares, né? Objetos lineares, né? Ou afins, melhor dizendo, né? Ou variedades, em um termo técnico um pouco mais avançado, né? Que são os planos e as retas, né? O que nós vamos estudar a partir de equações de primeiro grau. As equações de segundo grau, né, elas vão estar ligadas a superfícies, né, um pouco mais elaboradas, né, se for pensar na geometria plana, na parte plana da geometria, ela vai estar ligada a curvas, né, e na geometria espacial a superfícies que denominamos quádricas. É claro que algumas equações de segundo grau elas podem ter um pensamento um pouco mais complicado, né, dependendo da forma como ela é apresentada, né? E pode ser de forma simples também, dependendo da forma como ela é apresentada, tá? E existem ferramentas que podem você fazer a transformação de uma situação extensa, completa, para uma situação mais simples, que a gente chama de forma canônica, né? A expressão canônica daquelas equações, tá? E por muitas vezes exige estudos de álgebra linear um pouquinho mais avançada para poder fazer essa adequação, né? Em termos de curvas, existem também essas curvas de segundo grau que são um pouco mais elaboradas. Porém, a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais, digamos assim, clássica da geometria analítica, que consiga fazer essa transformação de uma maneira mais, digamos assim, adequada a vocês, né? Adequada ao curso de geometria analítica, que aí fica um pouco mais trabalhoso, porém compreensível, né? É claro que também tem, né? Também tem essa formatação mediante a utilização de estudos de álgebra linear, que o nome já diz, né? Formas canônicas, né? A gente usa formas canônicas de álgebra linear, que são estudos de altos valores e altos vetores, mas é isso, lá para álgebra linear, tá? Então o que nós vamos começar hoje? Vamos começar a estudar equações de primeiro grau, né? No plano, né? Que seria a reta, né? E no espaço, que são os planos, e as suas variações, as suas interpretações, né? O que são as variações? São as interpretações. O que a gente faz com retas, né? As retas, a gente pode estudar posições relativas entre elas, né? E dada essas posições relativas, né, a gente pode interpretar o paralelismo, interpretar a concorrência entre duas retas, né? E no caso da concorrência entre duas retas, a gente pode determinar esse ponto de interseção, né? E no caso de paralelismo entre retas, a gente pode trabalhar noções de como você deslocar uma reta paralela
né, passando por um determinado ponto, né, ou seja, determinar retas que passam por um ponto, né, que esteja paralelo a uma reta dada, né. Na situação de concorrência ainda, podemos verificar ou estudar, melhor dizendo, os ângulos formados por essas duas retas, né, já que elas se encontram, né, e aí caímos numa situação particular, que é a perpendicularidade, né, entre duas retas. É claro, falando perpendicularidade, você tem digamos assim, variação dependendo do espaço em que estamos localizados, né? Se estamos localizados no plano, se a gente está fazendo um estudo da reta no plano, né? Perpendicularidade é perpendicularidade comum, né? Mas também existem retas no espaço, retas no R3, né? E aí a situação de perpendicularidade já é um pouco relativa, né? Já vem com uma certa variação, né? Porque nas retas no espaço você tem mais situações, né, de posições relativas entre elas, que aí entra uma relação entre elas que é chamada de par de retas reversas. E nesse caso, né, a perpendicularidade ela exige, né, exige uma condição, né, que é a concorrência, né? Porque a noção de perpendicularidade no plano é simples. Perpendicularidade, se duas retas são perpendiculares, quando elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? Já no espaço, não é só formar um ângulo de 90 graus, né? Porque a gente vai ver o que é formar um ângulo de 90 graus, o que é o ângulo entre duas retas no espaço, né? Mesmo que elas sejam concorrentes ou paralelas ou reversas, tá? E aí nesse caso, né, é necessário que se exija a concorrência, né, para que a gente chame aquele par de retas que formam um ângulo de 90 graus de retas perpendiculares. No caso que elas não são concorrentes, elas recebem o nome de retas ortogonais. Então mais para frente a gente vai falar isso com mais clareza ou escrevendo no quadro para vocês terem um registro disso, ok? Então vamos começar. Começando pelo estudo de retas no plano, né? Então retas no R2. Começa assim, retas no R2, que é o plano. Aqui é o plano. Bom, o R2, né, já é de conhecimento de vocês, que é determinado pelo sistema cartesiano OX, Y, né? E como é que nós vamos estudar a reta desse espaço? É uma reta R, né? Bom, toda reta, né, ou todo par de pontos diferentes, distintos, né, A e B, determinam uma reta, né? Uma reta. Bom, e como é que a gente vai poder determinar uma equação para essa reta a partir de dois pontos dados, né? Ou a partir de uma situação dada vetorial, tá? Digamos que eu tenha dois pontos. Vamos começar pela situação simples, né? Então, dados dois pontos. A de coordenada x1, y1, B de coordenada x2, y2. Tá? Esses dois pontos, né? Temos uma reta R, né? Uma reta R, né? Que contém tais pontos. Contém tais pontos. Tá? Como a gente vai formar uma equação para essa reta? Para formar uma equação para essa reta, para qualquer figura que se tenha na geometria analítica, tá?
você precisa generalizar os pontos que pertencem a essa figura. Então, digamos que eu pego um ponto P qualquer, né, de coordenadas x e y. Né? Posso colocar em uma situação? Pode ser aqui, então. De coordenadas x e y que pertence à nossa reta. O meu ponto A, ele tem coordenadas x1, y1, x1, x2 para o B, y2 para o B. O mesmo acontece para o meu ponto P. Aqui está o x e aqui vai estar o y. Né? Bom, aí você tem diversas situações que você pode aplicar, né, o teorema de Tales. Né? Então, por exemplo, você pode colocar aqui, observando aqui, em termos nessas projeções, né, x1, x, y2, né, a gente pode estabelecer, digamos assim, grandezas. Né? Eu tenho a grandeza aqui x2x, né, que é a grandeza x2 menos x, que seria a grandeza desse segmento aqui. Eu tenho a grandeza x menos x1, tenho a grandeza x2 menos x, né? Aqui também tem a grandeza aqui. Se eu for pensar em termos de grandeza, as grandezas que vão satisfazer aqui, elas vão ter a mesma relação envolvendo aqui. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, quem seria AP, a grandeza AP, né, dividido pela grandeza PB. Né? Olhando aqui, a grandeza AP dividido pela grandeza PB. Não. Eu posso estabelecer essa relação a razão dessas grandezas. Mesma coisa vai acontecer com a razão entre as grandezas que vão aparecer aqui. Bom, a grandeza AP, né, ela vai ser determinada por quem? Por x menos x1. X menos x1, que é a grandeza AP. E a grandeza PB vai ser a grandeza x2 menos x. Estabelece essa relação. Mas se eu observar em termos do eixo y, a grandeza AP, estou vindo já para P, vai ser y menos y1. Então aqui vai ter que ter y menos y1. É o que acontece aqui. E a grandeza PB, né? PB, tá vendo? Vai seguir a mesma relação y2 menos y. Ou seja, observando o que acontece aqui, eu consigo estabelecer uma relação envolvendo, né, as coordenadas dos três pontos. E aí eu posso trabalhar em cima disso aqui, ou seja, eu vou ter x menos x1 multiplicado por y2 menos y1, perdão, né, igual a x2 menos x multiplicado por y menos y1. Tá? E aí eu vou ter aqui uma expressão envolvendo x e y, né? Vamos arrumar isso aqui. Eu vou ter x, y2, eu vou ter menos xy, eu vou ter menos x1, y2, eu vou ter mais, né? Perdão, mais x1y. E do lado de cá eu vou ter x2y, eu vou ter menos xy, tá? Eu vou ter menos x2y1 e eu vou ter mais y1x. Tá? Conferindo, que eu não esqueci nada, xy2 está aqui, xy está aqui, negativo, x1, y2 está aqui, negativo, e aqui é x1, né? É x1, y, mais x1y. E aqui eu tenho x2y, está aqui, eu tenho xy, está aqui, negativo, eu vou ter
x2, tá? y1 negativo, e eu vou ter xy1 positivo. Olha aqui, xy tem dos dois lados, então posso eliminar, tá? E aí eu vou ter aqui xy2 menos x1 y2, eu vou ter x1 y, tá? Vamos passar tudo primeiro mesmo. Eu vou ter x2 y, eu vou ter aqui é menos, perdão, né? Menos mais x2 y1 e menos y1x, tudo isso igual a zero. Bom, agora vamos colocar a minha variável, né, que é a variável que determina, as variáveis que determinam o ponto P, em evidência. Então aqui eu vou ter, vamos colocar aqui, eu tenho o y2, que multiplica o x, e aqui eu tenho, né, o y1 que multiplica o x. Então fica y2 menos y1 que multiplica o x. Tá? Está acontecendo. Aqui eu tenho também do y. Vamos olhar o y aqui. Olha o y aqui. Eu tenho x1 menos x2 que multiplica o y. Essas duas aqui, né? Então, essa aqui e essa aqui já foi junta com essa aqui. E eu tenho também menos x1 y2 mais x2 y1. Isso aqui dando zero. Tá? Isso aqui nos forma um número real, que vamos chamar de A. Isso aqui forma um número real, que vamos chamar de B. Isso aqui vamos chamar de C. Ou seja, eu tenho uma equação da forma AX mais BY mais C igual a zero. Eu construo uma equação onde A, B e C, aqui no meu A é y2 menos y1, né? O meu B é x1 menos x2 e o meu C é essa expressão toda aqui, né? Menos x1 y2 mais x2 y1. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a obter essa chamada equação, essa chamada de equação geral da reta, de uma forma mais simples, ou menos trabalhosa, ou direta, digamos assim, né? Obviamente, diante do estudo do que se tem dessas contas todas aí, né? Desses valores todos, tá? Vamos observar assim, vamos olhar essa equação e fazer uma transformação nela aqui, por exemplo, aqui. Tá? Da equação geral da reta, vamos pensar aqui. Eu vou olhar essa equação aqui e vou fazer uma modificação nela, tá? Vamos isolar o y. Então eu vou ter aqui o meu y, né? Isolando aqui. Eu estou passando essa expressão para o outro lado da igualdade e essa expressão para o outro lado da igualdade. Então eu vou ter aqui y2 menos y1, né? Ok? Vai trocar o sinal, vai ficar quando eu passo para o outro lado, mas em vez de trocar o sinal desse, eu vou trocar o sinal do outro. Vai ficar aqui x1, x2 menos x1, perdão. x2 menos x1, que multiplica o x, e aqui também eu vou mudar o sinal, menos, vou botar tudo aqui menos, vai ficar x2 y1
apagando lá. E mais, vai ficar x1 y2 menos x2 y. Quando você isola, né, você vai passar isso para o outro lado, isso para o outro lado, vai passar esse bagulho dividindo e tudo mais, né? Obviamente vai trocar o sinal de um, eu preferi trocar o sinal desse, ok? Aí trocar o sinal fica x2 menos x1, tá? Isso aqui, esse valor, eu vou chamar de m, y2 menos y1, x2 menos x1. E esse valorzinho aqui, né? Que é o meu C. Ah, tá dividindo aqui, faltou aqui um detalhe. Faltou aqui x2 menos x1. E esse valorzinho aqui é o meu N. x1 y2 menos x2 y1 dividido por x2 menos x1. Tá? São alguns coeficientes especiais N é chamado de coeficiente linear ou na inclinação da reta, né? Alguns casos chamam também de declividade, então apareceu um monte de nome. Declividade, tá? Mas o mais comum é o coeficiente linear ou inclinação, tá? E o N é simplesmente coeficiente linear. Coeficiente linear. Ok? Coeficiente linear. Então a minha equação ela fica da forma y igual a mx mais n. Tá? Esses dois valores têm uma interpretação importante na reta, né? O que vamos ver sobre esses dois pontos? Vamos olhar. Né? Eu tenho uma reta aqui, eu tenho os dois pontos A e B, né? Aqui eu tenho x1, x2, eu tenho y2, y1, né? Bom, x2 menos x1 é essa grandeza aqui, né? Então aqui a grandeza que vai aparecer x2 menos x1. E aqui eu tenho a grandeza, né? y2, y1 menos y2, né? Seguindo a ordem que eu segui aqui, né? Ou se eu pegar, melhor pegar a ordem, né? Do ponto B para o ponto A, né? Então aqui eu tenho y2 menos y1. Então, olhando esse sentido aqui, essa orientação, tá? Segmento orientado do AB. Bom, se eu olhar o y2 menos y1 e dividir pelo x2 menos x1, que é o meu n, né? Isso aqui vai dar exatamente a tangente do ângulo θ, que é esse ângulo que aparece aqui. Tá? Então, por isso que ele é chamado de inclinação, que eu tenho. Olhando esse ângulo aqui, né? Tem um ângulo alfa aqui, digamos aqui. O ângulo θ, né? É π menos alfa, ok? Se eu for olhar em termos de inclinação, a tangente desse ângulo aqui, né, a tangente de alfa, se eu for olhar, seria o contrário, não seria isso aqui, seria menos y1, y2 dividido por x2 menos x1. Ok? Se eu fosse olhar o ângulo alfa, que é o ângulo interno desse triângulo retângulozinho que aparece aqui, seria menos.
Mas como eles são suplementares, então a tangente de θ é menos tangente de alfa. Tá? Por isso que fica exatamente aquele valor. Então, essa inclinação, por isso que é chamada de inclinação ou declividade. Porque ele vai determinar o ângulo, né? O ângulo que a reta vai estar formando com o eixo OX, olhando o sentido positivo, que é esse ângulozinho que aparece aqui. Ok? Então, se você sabe esse ângulo, você sabe a inclinação. Tá? Bom, aí um coeficiente angular você consegue determinar, o coeficiente angular você consegue determinar por essa inclinação, por esse ângulo. Agora, e o outro coeficiente? Vamos olhar esse ponto aqui, esse pontinho que aparece aqui. Tá? Se a minha reta, né, ela está da forma y igual a mx mais n, né, que é chamada equação reduzida da reta, chamada de equação reduzida da reta, então, o ponto 0n, ele pertence a essa reta, né? Pois, né, esse ponto Q, vou colocar aqui no ponto Q, esse pontinho aqui, ele pertence à reta, pois, se eu substituir, se eu fizesse x igual a zero, né, na minha equação, né, n é igual a m multiplicado por zero mais um n, ou seja, esse ponto aqui, ele satisfaz a minha equação, tá vendo? M vezes zero é zero, então n vai ficar igual a n, tá? Então é satisfeita, então esse ponto ele pertence à reta. Então significa que essa constante m, né, que é o que nós chamamos de coeficiente linear, ele vai determinar exatamente o ponto que a reta toca o eixo y. Isso é uma coisa importante, você saber pontos, você determinar pontos que pertencem à reta. Que aí você pode minimizar o problema de obter a sua equação. Se você sabe a inclinação e você sabe o ponto que toca o eixo y, você tem a equação da reta. Ou seja, duas informações. Ok? Mas também você pode obter esse coeficiente angular pensando exatamente em pontos que pertencem à reta. Vamos pegar um exemplo, usando essa tipo de equação. Tá? Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos A, três menos 2 e B menos 1 e 4. Vamos começar com esse. Aparecendo assim me chamando. Então, ó, vamos fazer o primeiro problema, né? Obter a equação da reta que passa pelos pontos A e B, ok? Bom, obviamente, eu estou pensando naquela equação, né? Y igual a mx mais n, né? mx mais n. O m é um pouquinho mais fácil de memorizar, né? Que é simplesmente a diferença entre as coordenadas, né? Então, tem aqui coordenada y e coordenada x. Então, aqui o meu m... o m é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tá? Aí, fazendo a conta aqui, eu tenho 4 mais 2, e eu tenho menos 1
menos 3. Então, meu M vai dar menos 6 quartos. Simplificando, dá menos 3 meios. Tá? Então, como é que fica a minha equação? Fica y igual a menos 3 meios de x mais n. 3 meios de x mais n. Tá? Falta descobrir quem é esse n que está aparecendo aqui. Como a gente vai fazer para encontrar esse n? Para encontrar esse n, você substitui. Então, substituindo A ou B, né? Tanto faz, na equação, a gente encontra exatamente o n, tá? A gente encontra exatamente o n. Estou achando isso muito invertido aqui. Depois eu vou dar uma verificada nisso aqui. Tá certo. Vetor, a menos B, tá certo. Passa por lá, isso. Correto. Vamos lá. Acho que inverti a ordem aqui. É igual a 3 meios de x mais n, né? Aí eu escolho um ponto A aqui. Escolhendo o ponto A, eu tenho aqui menos 2. Aqui vai ficar 3 meios vezes 3 mais n. Então aqui eu tenho n é igual a menos 2 mais menos, né? Menos 9 meios, que aí vai dar menos 4, menos 13 sobre 2. Então, y é igual a 3 meios de x menos 13 meios. Menos 13 meios. Então, essa seria a equação reduzida da reta. Agora, vamos pensar de outra forma. Olhando aquela equação que eu apaguei aqui, eu vou ter que relembrar, né? Eu acabei apagando. Vou apagar aqui que nós tudo. Bom, vamos olhar a figura novamente. Fazer uma figura um pouquinho mais fácil de a gente visualizar. Então eu tenho aqui os pontos A e B. Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2, aqui eu tenho y1, aqui eu tenho y2, né? Aqui eu tenho y2 menos y1, né? Aqui eu tenho x2 menos x1. 2 menos x1, que são as duas grandezas. 2 menos x1. Bom, meu M aqui, eu tenho um ângulo θ, agora o ângulo θ está na posição certa. Então aqui eu tenho, né? Pensando novamente, tangente de θ, agora sim, está na posição certa aqui, y2 menos y1, dividido por x2 menos x1, está na posição certa. E, esse aqui é o meu M, né? Você pega o ponto P, fazendo novamente as pontinhas, x, y, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. Eu posso determinar essa mesma tangente olhando esse triângulozinho aqui, né? Onde aqui eu tenho a grandeza y menos y1. Então, aqui
eu posso escrever como sendo y menos y1 dividido por x menos x1. Ok. Só para chegar à equação. Então, eu tenho y2 menos y1, x2 menos x1 igual a y menos y1, x menos x1. Tá ok. Agora vamos manipular de novo isso aqui. Vou manipular essa brincadeira aqui. Eu tenho y2 menos y1 multiplicado por x menos x1, x2 menos x1 multiplicado por y menos y1. Então aqui eu tenho xy2, aqui eu tenho y2x menos y2x, y2x menos y2x1 e x1y. Aqui eu tenho x2y, aqui eu tenho x2y mais menos x2y1 menos x1y e mais x1y. Bom, esse aqui vai cancelar. Eu tenho que repetir, tá? Vamos passar tudo para lá de novo. Eu vou ter x, y2. Eu vou ter menos x2y. Eu vou ter menos yx. Deixa eu botar na ordem certinha, para a gente arrumar, que eu quero chegar aqui à expressão certa. Deixa eu passar aqui primeiro. X, y2, y1x, menos y2x1, menos x2y, mais x2y1, mais x1y, igual a zero. Passei tudo pro lado de cá. Tudo pro lado de cá. Agora aqui, quem que eu vou arrumar aqui? Que eu vou arrumar. Vamos pegar o que tem x, tá aqui, menos y1x, cadê o outro? Já está aqui, né? Já está aqui na frente. x2y menos y1x. Eu posso colocar em evidência, vamos colocar em evidência. y2 menos y1 multiplica x. E aqui, quem tem o y? Está aqui. Vamos colocar aqui. Menos x2 menos x1, que multiplica y. Multiplica y. E aqui eu tenho a constante, cadê a constante? É isso aqui. Menos x2 mais x1, y2 menos x2, y1 igual a zero. Já cheguei no formato que eu queria. Isso aqui eu posso escrever como sendo um determinante, onde eu coloco aqui, y1, y2, 1 e 1, que multiplica x. Isso aqui eu posso escrever na forma de um determinante, onde aqui eu coloco x1, x2, 1 e 1, que multiplica y. E isso aqui é um determinante x1, x2, y1, y2 igual a zero. Por Laplace, isso aqui é a mesma coisa que o determinante xy1, x1,
xy1, x1, y1, x2, y2 e aqui também 1. Isso aqui vai igual a zero. Vamos verificar? Bom, como é que calcula os determinantes? Pega esse x e multiplica por determinante desse aqui. É exatamente o que aparece aqui, ó. Depois pega o y, esse y aqui, e aí faz o determinante da matriz formada por esses dois. Tá aqui. Mas tem que trocar o sinal porque está no meio aqui, né? E por último, você pega o número 1, que aparece aqui, e usa esse determinante aqui, que é o que aparece aqui, x, x2. Tá? Então, essa expressão aqui, ela já vai dar direto a equação da reta. Na verdade, direto a equação da reta. Tá? Então, por exemplo, nós temos obter a equação da reta que passam pelos pontos A menos 1 e 5, B 1 e 3. B 1 e 3. Outra essa equação, a reta dá para ser definida por um determinante. X, y, 1, eu tenho menos 1, 5, 1, 3, 1. Isso aqui tem que dar igual a zero. Tá? E aí o determinante vocês podem utilizar um método que vocês preferirem, né? Pode ser Sarri, pode ser Laplace, né? Laplace às vezes é fácil quando você tem alguma coisa zero, né? Se eu tivesse um zero em algum lugar aqui, facilitaria usar Laplace. Mas não tem ninguém zero, vamos de Sarri mesmo, né? Vamos usar Sarri. Então, x, y1, menos 1, 5, 1, 3, 1, aqui eu tenho 1, x, y, menos 1, 5, 1, 3. Então, começando pela diagonal, aqui vai dar 5x. Isso aqui tem que dar zero, né? Isso aqui vai dar y. Isso aqui vai dar menos 3. Né? Agora inverte. Isso aqui vai dar 5, vem para cá, menos 5. Isso aqui vai dar 3x, vem para cá, menos 3x. E esse aqui vai dar menos y, vem para cá, mais y igual a zero. Tá? Aí juntando fica 2x, aqui fica 2y, aqui fica menos 8 igual a zero. Chegamos a uma equação que é a equação geral. Tá? Equação geral. Se eu quiser encontrar a equação reduzida dessa reta, né, da reta geral você encontra a reduzida, ou seja, é só isolar o y. Se 2x mais 2y menos 8 é igual a zero, tá? Então 2y vai ser igual a menos 2x mais 8, né? O y é simplesmente menos x mais 4, que é a equação reduzida. Ok? Vamos ver uma outra maneira de se obter a mesma equação da reta, tá? Uma outra maneira, que é utilizando vetores, tá? Utilizando vetores. Utilizando vetores. Agora, utilizando vetores, podemos também obter a equação da reta.
Como seria isso? Vamos olhar aqui. Se eu tenho vamos pensar num vetor que é chamado vetor normal da reta, vetor n aqui, tá? Digamos que o n seja n um vetor perpendicular à minha reta R. A n é igual a B, n é igual a B, tá? É o vetor normal da reta, é chamado de vetor normal da reta. Tá? Seja um ponto A, né? Vou botar aqui x0, y0, né? Sobre essa reta R. Tá? Como é que seria encontrar a equação da reta a partir desses dois elementos? Tem um ponto A aqui, um vetor normal. Tá? Se eu pego um ponto P qualquer da minha reta, digamos x, y, tá? Eu formo um segundo vetor, né? Então, se P é um ponto genérico, x, y pertence à reta R, o vetor AP, né, que eu posso formar a partir desses dois pontos, ele é obrigado a ser perpendicular ao vetor normal N, tá? E aí como é que fica? Bom, não falta quanto tempo? 9 minutos. Bom, obter o vetor normal, né? É fácil. Quem é o vetor normal? É P menos A, né? E P menos A seria quem? X menos x0, y menos y0, tá aqui, tá? O meu vetor ele está ali, tá? Então, se AP é perpendicular ao vetor n, então o produto escalar de AP por n dá zero, né? Ou seja, eu vou ter A que multiplica x menos x0 mais B que multiplica y menos y0, tem que dar zero, né? Aí eu vou ter AX mais BY, aí eu vou ter mais, vou botar aqui menos, né? Menos AX0 mais BY0, isso aqui tem que dar zero. Então observe que isso aqui é o meu C, né? Que forma aquela equação AX mais BY mais C igual a zero. Ou seja, você consegue chegar à equação um pouco mais direto através de vetores. Vamos pegar um exemplo para vocês verem. Então, por exemplo, obtenha a equação da reta que passa por A 3 e 3 e B 5 e menos 2. Okay? O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que fazer um vetor normal, né? Um vetor normal é um vetor que é perpendicular à reta. E para ele ser perpendicular à reta, basta ele ser perpendicular a qualquer vetor na direção da reta. Então eu tenho um vetor aqui, né, a partir de AB. Qual é o segredo? É um pequeno truque. Eu formo um vetor V, que é AB. Esse AB aqui, ele vai estar na direção da reta que eu quero.
Então, quem é AB? AB é B menos A. Está aqui. B menos A vai dar 5 menos 3, 2. Menos 2 menos 3, menos 5. Esse é o meu vetor AB. Ok. Quando eu pego, se eu quero construir o vetor perpendicular, o meu vetor N, ele é perpendicular ao vetor V. Ok? Então, meu N aqui é o vetor AB. Legal? Como é que eu vou achar o A? Como é que eu vou achar o A? E como é que eu vou achar o B? Essa é a principal questão, né? Sabendo isso, o problema se resolve facilmente. Como é que eu vou achar o A e vou achar o B? Ele tem que ser de tal forma que o produto escalar com esse novo vetor, né, se eu pegar AB escalar com 2 menos 5, tem que dar zero. Né? Então, um truque, né, simples, né, é você fazer o A igual a menos 5 e o B eu pego o próprio 2 que aparece ali. Por que eu fiz essa escolha? Porque se eu quero um vetor perpendicular a B, qual é o vetor candidato a ser perpendicular a B? Eu troco a ordem entre A e B e mudo o sinal de um indivíduo. Ou eu mudo o sinal do A ou mudo o sinal do B. Então, se eu mudar o sinal do B, se eu fizer esse escalar com esse, vai dar zero. Né? Porque eu vou ter menos AB e aqui eu vou ter mais AB, que o produto escalar vai dar zero. Ou seja, esse vetorzinho que aparece aqui, na realidade é como se fosse o inverso desse aqui, trocando as ordens, né? E mudando o sinal de uma coordenada. Então, eu escolho o meu A, pegando essa coordenada aqui e trocando o sinal dela, porque ela está negativa, e eu pego a segunda coordenada do vetor N, sendo a primeira coordenada, que aí vai ficar certinho, porque fazendo N igual a 5, 2, né, que é o meu vetor, N escalar com o vetor V vai dar zero, né? Vai dar exatamente zero. E aí o que acontece? O meu vetor N, ele é perpendicular à minha reta R, que é o que me interessa. Então esse é o meu vetor normal. O vetor normal da minha reta. Agora observa a minha equação. A equação que eu obtive, quando eu tenho o vetor normal, os coeficientes que aparecem, né, nas variáveis x e y são exatamente as componentes do meu vetor n. Então aqui na frente do x vai aparecer o 5, na frente do y vai aparecer o 2. Então como é que fica a minha reta? A minha reta vai ficar 5x mais 2y mais uma constante c, que eu não sei ainda quem é, igual a zero. Basta agora eu escolher um ponto A ou um ponto B. Então, substituindo A na reta, o que vai acontecer? Eu vou ter 5 vezes 3 mais 2 vezes 3 mais C igual a zero. Então aqui vai dar 15, aqui vai dar 6 mais C igual a zero. Então C vai ser igual a menos 21. Tá? E aí eu volto à minha equação. A minha reta vai ser 5x mais 2y menos 21 igual a zero. Okay? Essa é a equação geral da reta. Obviamente, o trabalho acaba sendo similar, né?
você usando o determinante, né, ou usando o vetor normal, porque para você obter o vetor normal, você tem que achar um vetor, trocar a ordem, e aí você monta a equação geral da reta. Okay? Mas eu acho importante a gente falar dessa forma vetorial, porque essa forma vetorial é a forma que nós vamos utilizar para estudar planos, né? Porque retas no R2 e plano no R3 tem muita similaridade. Tá? Então, compreendendo o que acontece com reta no R2, vai se compreender também tranquilamente o que vai acontecer com o plano no R3. Ok? Gente, vamos dar uma parada por aqui, porque tem muita coisa para contar, tá? E se eu continuar aqui, vai levar muito tempo. O que eu vou fazer? De agora em diante, eu vou começar a gravar aulas, né? Além das aulas normais que eu estou dando com vocês, tá? Para complementar. Então, daqui eu vou agora dar uma sequência, vou gravar essa aula, vou deixar também disponível lá no YouTube e vou colocar lá no grupo para vocês, tá? Semana que vem, mesma coisa. A gente vai fazer mais uma parte, grava mais uma aula, para a gente poder dar uma adiantada, porque tem muita história para contar ainda, ok?